Muito bem, vamos lá então começar o nosso estudo de hoje. Nós estamos estudando o livro Obras Póstumas e chegaremos no terceiro item, né, terceiro e quarto item. Primeira mensagem aos assinantes da Revista Espírita e depois Profissão da Fé Espírita Raciocinada. São dois textos bem interessantes para a gente estudar hoje. Não dois textos, né, mas um deles, pelo menos, bem interessantes para a gente poder ter aqui fortalecer um pouquinho mais esse nosso raciocínio, né? Primeiro a gente começa, depois de termos estudado a biografia de Allan Kardec e o discurso sobre o túmulo de Kardec por Camille Flammarion, a gente vem para o nosso terceiro item, que é intitulado Aos Assinantes da Revista Espírita, né? Uma mensagem que foi publicada na Revista Espírita de junho de 1869, logo após o desencarne de Kardec, e ela diz o seguinte aos assinantes, né? Isso para a gente ter uma ideia que esse método que é utilizado hoje pelas editoras de ter assinante, receber a revista em casa, de fazer um pagamento mensal e tudo mais, já era coisa daquela época, né? Então as pessoas já se comprometiam em receber as edições e ao mesmo tempo também colaborar com o próprio desenvolvimento daquele trabalho. Então diz o seguinte o artigo: até esse dia a Revista Espírita foi essencialmente a obra, a criação de Allan Kardec, como de resto todas as obras doutrinárias que publicou. Quando a morte o surpreendeu, a multiplicidade de suas ocupações e a nova fase na qual entrava o Espiritismo faziam-no desejar agrupar-se a alguns colaboradores convictos para executar, sob sua direção, trabalhos aos quais não podia mais satisfazer. Aqui só um comentário a respeito dessa passagem, que nós já conversamos sobre isso também lá na introdução, lá na biografia de Kardec, quando eles falavam sobre as novas ocupações. A gente lembra que inicialmente, com a publicação do Livro dos Espíritos, em 1857, a ideia era exatamente difundir o resultado daquelas investigações, daquelas pesquisas, para que as pessoas tivessem uma nova visão a respeito do mundo espiritual. Em 1858 foi fundada a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que tinha o objetivo de fazer com que centralizassem, né, todos os debates, todas as ideias, todas as pesquisas a respeito do espiritismo, não só na França, como na Europa, mas em todas as partes do mundo também. A partir dessa divulgação do trabalho de Kardec, outros núcleos espíritas começaram a se formar, se espalhando, tanto naquela região como nas demais. E aí então as pessoas tinham necessidade de novas informações, novas instruções, de publicações, de orientações. E aí então Kardec começava a arrumar, né, novas incumbências, como por exemplo a própria visitação a essas instituições. Então nós temos numa publicação interessante da FEB, chamada Viagens Espíritas, de 1862 e outras viagens, é uma coletânea dos relatos de Allan Kardec, que foram publicados na Revista Espírita, das muitas viagens que ele fez a esses grupos espíritas daquela região, da França, e ali próximo, como na Bélgica, por exemplo, tendo contato direto com os organizadores daquele trabalho, com o público de um modo geral que vivia nessas regiões distantes de Paris, e naturalmente estavam ali ávidos, né, de conhecer o codificador, como nós mesmos estaríamos se por acaso fosse aqui no Brasil, por exemplo. Imaginemos que, centralizando ali em Brasília a sociedade parisiense, Kardec estando lá, e nós, cada um nos nossos estados, né, querendo muito conhecê-lo, e ele começava a fazer essas viagens pelo Brasil, fazendo palestras, fazendo encontros e tudo mais, como hoje os palestrantes renomados da doutrina fazem. E aí então ele tinha que trabalhar em contato com os espíritos nas reuniões mediúnicas,
publicar essas respostas, correr atrás dos patrocinadores dos livros, responder aos leitores, fazer viagens, atender as pessoas que o buscavam pessoalmente lá mesmo em Paris. Então a gente pode ver, né, além da sua própria sobrevivência, o trabalho que ele realizava. Então a gente pode imaginar a quantidade de tarefas que ele ia assumindo, e foi exatamente aquilo que o levou àquele colapso na sua saúde, que quase o levou ao desencarne, né, aquele problema cardíaco que ele tinha, que quase o levou ao desencarne, mas que depois de algum tempo acabou, infelizmente, o atingindo de forma fatal, né? Então a gente vê assim a quantidade de tarefas que tinha. E aqui exatamente a que se refere esse parágrafo. Quando a morte o surpreendeu, a multiplicidade de suas ocupações e a nova fase na qual entrava o espiritismo faziam-no desejar agrupar-se a alguns colaboradores convictos, para executar sob sua direção trabalhos aos quais não podia mais satisfazer. Então, primeiro, essa nova fase do espiritismo, que era exatamente a sua propagação. A doutrina se espalhando por todas as regiões, né? Nós lembramos que havia comunicações, por exemplo, da América do Sul, da América Latina, América do Norte, de modo geral. Na Europa, na Ásia, na própria África também tinha ali alguns contatos. Então eram várias partes do mundo procurando contato com Allan Kardec. E ele publicou isso tudo, né? Foi feita uma pesquisa sobre as várias cidades espalhadas pelo mundo que tinham tido contato com a sociedade, e fizeram então uma pesquisa em todas as edições da Revista Espírita e coletaram todas as mensagens que vieram do exterior, que tinham vindo do exterior. E foi um número assim significativo. Então exatamente essa nova fase, que era a nova fase da propagação, além da própria investigação, também agora do próprio auxílio propriamente dito. E aí então Kardec começava a se juntar a novos colaboradores para poder descentralizar o trabalho que ele realizava desde o início. Então era um trabalho assim, muito grande. Eu não consigo nem me imaginar na posição dele, tentando fazer 1/10 daquilo que ele fazia, tentando organizar pessoas, organizar informações, divulgar isso, divulgar aquilo, e além da própria pressão que ele sofria contra daqueles que eram contrários à doutrina espírita. Então, além de ter que administrar tudo isso, e no caso a gente pode imaginar que a esposa dele foi uma heroína, né, de estar ali ao lado dele, dando o apoio que ele precisava para desenvolver esse trabalho, os amigos que estavam ali meio que ficando como muro de proteção para que ele não levasse as pancadas sozinhos, mas que naturalmente ele acabava sofrendo essa perseguição, tanto das religiões como da própria ciência, né? César lembrou, abraço César, embora ele mesmo dizia que qualquer pessoa poderia fazer o que ele fez. Muito modesto da parte dele, né? O Chico falava a mesma coisa, né? Chico Xavier falava que se um capim morresse, nascesse outro, né? Até parece que algum capim daquele tamanho consegue nascer 2 vezes. Então a gente vê assim a grandeza, o comprometimento, e assim a gente vê o que é o comprometimento de uma pessoa com uma causa. Hoje a gente frequenta as nossas casas espíritas e percebe alguém que faz uma tarefa aqui, outra tarefa ali, e reclama porque não está satisfeito, porque não é do jeito que ele quer, etc e tal, mas a gente começa a observar e fala qual é o grau de comprometimento dessas pessoas, né? Então, qualquer pessoa pode fazer o que quiser, desde que ela esteja realmente comprometida com isso. E isso é algo de fora o íntimo, né? E nem todos têm esse mesmo comprometimento, essa mesma fidelidade, essa mesma certeza. Essa é a diferença de um para outro, né? Quando a gente faz aquilo que a gente gosta, que a gente ama, certamente a gente se entrega. Agora, encontrar aquelas pessoas que realmente amam aquilo que faz, aí já é uma outra história, né? Parabéns então, Magali. Grande beijo para você. Muitas e muitas felicidades. Depois a gente pega o bolo no final. Não tem problema. Vamos lá. Acordamos em não nos afastar do caminho que nos traçou, mas pareceu-nos ser do nosso dever consagrar aos trabalhos do Mestre, sob o título de Obras Póstumas, algumas páginas que ficaram reservadas se ele tivesse permanecido corporalmente entre nós. A gente lembra que esse título Obras Póstumas foi um título utilizado numa das sessões da Revista Espírita. Então, cada edição que tinha, em cada mês, você procurava ali a parte de conversas com além, a parte de instruções desse ou daquele assunto, carta dos leitores e tal, e depois obras póstumas, que eram ali textos publicados de Kardec após o seu desencarne, né, já que ele tinha ali uma grande gama
de documentos, de pesquisas que ele tinha feito, e então, para se tornar público, vinha com esse título, Obras Póstumas, que depois fizeram uma coletânea e acabou então se tornando exatamente o livro que a gente está estudando hoje. A abundância de documentos acumulados no seu gabinete de trabalho, permitindo-nos durante vários anos, publicar em cada número, além das instruções que quiser nos dar como espírito, um desses interessantes artigos que sabia tão bem tornar compreensível a todos. Então nós tínhamos, né, aquilo que Kardec já tinha escrito, né, nos seus momentos de reflexão, nos seus contatos com os espíritos e tudo mais. Ele escrevia ali particularmente algumas passagens e ele achava, por enquanto, não ser interessante publicar. E aí, então, depois, quando foram fazer as arrumações, viram quanta coisa tinha guardado por ali. E, além disso, também já tinham expectativa das comunicações de Kardec, através das comunicações mediúnicas, já que ele já tinha se comunicado anteriormente, né, logo após a sua desencarnação, como nós já lemos aqui no próprio livro também. Então, o comprometimento desses amigos de darem continuidade nessas publicações. Estamos persuadidos de satisfazer, assim, os desejos de todos aqueles a quem a filosofia espírita reuniu nas nossas fileiras, e que souberam apreciar o autor de O Livro dos Espíritos, o homem de bem, o trabalhador infatigável e devotado, o espírito convicto que aplicava-se na sua vida privada em colocar em prática os princípios que ensinava nas suas obras. Então, César, aqui que eu falei para vocês, a definição dele, né? O trabalhador infatigável e devotado, o espírito convicto. É isso que falta para a maioria das pessoas, de um modo geral, quando abraçam determinada causa, né? Tem alguns, inclusive, que acabam abrindo mão da sua própria vida pessoal para darem continuidade, né, ou para desenvolverem determinado tipo de tarefa, o que a gente vê que é bastante raro nos dias atuais, e até mesmo pessoas que são bastante incompreendidas de acordo com o trabalho que fazem, né? Então vamos lá. Então isso aqui foi um artigo que foi publicado na Revista Espírita para dar aos leitores, né, o entendimento do que viria nas próximas edições desse trabalho de Allan Kardec após o seu desencarne. Nós vamos estudar agora um artigo que foi publicado chamado Profissão de Fé Espírita Raciocinada. Normalmente nós temos muito orgulho de falar sobre fé raciocinada, que a doutrina espírita é uma doutrina sustentada por essa fé raciocinada, mas nós já conversamos sobre isso em outras oportunidades e vimos que quando se fala em fé raciocinada, significa você acreditar alguma coisa tendo como base fundamental a inteligência e não apenas o sentimento. Porque a fé ela é fruto de um sentimento, na verdade. Então, para a doutrina espírita, a nossa fé é fruto da razão. Entretanto, apesar da gente se orgulhar bastante disso, a pergunta que nós devemos fazer é: mas nós sabemos raciocinar em torno daquilo que a doutrina espírita oferece? Ou nós acreditamos porque nós aceitamos aquilo como sendo um princípio, porque nós somos apaixonados por aquilo que a doutrina espírita traz? Então, fazendo esse tipo de pergunta, a gente já começa a colocar em xeque a nossa própria capacidade de analisarmos friamente e de um modo bastante isento aquilo que a doutrina espírita traz. Nós temos uma dificuldade muito grande de abraçar essa fé raciocinada, porque nós trazemos ainda no nosso inconsciente os resquícios das nossas crenças anteriores. Então, uma maioria de nós veio de uma religião. Alguns católicos, outros evangélicos, alguns da religião umbandista, outros eram de religiões, mas não praticantes. Então nós aprendemos, no decorrer da nossa vida religiosa, a acreditar naquilo que era passado para nós como um ponto fundamental de fé. Então nós passamos a acreditar. Passamos a acreditar na existência de Deus, passamos a acreditar no mundo espiritual de uma forma ou de outra. Então nós simplesmente aprendemos a fazer as coisas, né? Então o César colocou que não vim de religião, mas foi fácil adquirir a fé raciocinada. Então a pergunta é: de que forma que nós analisamos as informações que chegam até nós?
Por exemplo, nesse artigo, Kardec separa 3 pontos importantes. Ele coloca primeiro Deus, a gente vai fazer uma análise sobre Deus. O segundo que ele coloca para nós sobre a alma, e o terceiro sobre a criação. Então nós temos que entender por que nós acreditamos na existência de Deus. Por que nós acreditamos na existência da alma? De que forma que nós entendemos a criação de tudo? São 3 perguntas bastante profundas que hoje todas as religiões, a própria ciência, a filosofia procura tentar entender. Por que as pessoas acreditam nessa força superior que tem ali os mais variados nomes? Por que nós acreditamos, por exemplo, que nós não somos apenas o corpo físico, mas nós somos algo além da própria matéria? Por que nós acreditamos que o nosso mundo, que o nosso universo foi criado dessa ou daquela forma? É aí que entra a nossa fé raciocinada, não é apenas uma questão de fé. Embora, se nós pensarmos, por exemplo, na existência de Deus, nós lembramos que a crença nos deuses, a crença nessas entidades superiores, né, que regem as nossas vidas, elas existem desde os tempos mais antigos. Né? Essa questão que você colocou, Osmar, bom dia. Quando a gente fala sobre pelas evidências, esse é um ponto de vista bastante relativo, porque a gente pode dizer o seguinte: evidências, elas são a mesma coisa que as provas. Se a gente pegar no dicionário, a gente vai ver que evidência é aquilo que é evidente, é aquilo que é claro. Então é aquilo que automaticamente é incontestável. Se nós temos algo que é incontestável, por que existem tantas pessoas que não acreditam? Se nós pensarmos naquilo que é inquestionável, como é que nós não podemos fazer com que a ciência tenha essa mesma certeza que aqueles que são os crentes na existência de Deus têm? Então essa é a pergunta que a gente faz. Tem um artigo interessante que foi publicado pelo Edson Falcão, um texto que foi publicado no Portal do Espírito, em que ele escreveu um artigo chamado Provas da Existência de Deus. E como subtítulo ele coloca para nós: coletânea de textos e artigos debatendo a existência de Deus. Então ele teve o trabalho de procurar os vários textos, né, textos e artigos que falavam exatamente sobre essa questão da existência de Deus. Provavelmente ele deve ter se deparado com textos evangélicos, textos católicos, textos espíritas, argumentos de ateus que falavam sobre a não existência de Deus. Enfim, ele tentou fazer ali uma junção desse material e fazer uma análise ligando cada um dos pontos. Então ele faz a seguinte introdução. Eu vou ler só a introdução e o início desse artigo. Depois, se vocês quiserem ler na íntegra, vocês fiquem à vontade. Então a primeira pergunta que ele faz: Deus existe? Na introdução ele coloca assim para nós: convenhamos que a pergunta Deus existe está mal formulada, e que vale a perguntar: a existência existe? O que se constitui um disparate contrassenso. Mas esse desafio que a segunda lição do curso decide enfrentar quando procura responder as seguintes perguntas básicas: por que algumas pessoas não creem em Deus? Que diz a Bíblia sobre a existência de Deus? Quais as 5 evidências racionais da existência de Deus? Deus é uma força cósmica ou um ser pessoal? Quais são os seus atributos? Qual a maneira correta de o adorarmos? Por que é importante conhecê-lo? O início do artigo. Conta-se que numa noite, a bordo do navio, os soldados de Napoleão discutiam sobre a origem do nosso mundo, mas passavam por alto o Criador. Eram ruidosos e arrogantes em sua incredulidade. Passando por ali e ouvindo por acaso a conversação, Napoleão apontou para as estrelas que resplandeciam contra o negro firmamento e fez-lhe uma pergunta simples: Cavaleiros, podem me dizer quem as fez? Eles emudeceram. A perplexidade que lhes acometeu bem ilustra o que disse Abraham Lincoln: posso compreender como seria possível um homem olhar com ares de superioridade para a terra e ser um ateu, mas não posso conceber como poderia levantar os olhos para o céu e dizer que não há Deus.
E aqui então ele coloca para nós a existência de Deus. No entanto, muitas pessoas honestas não conhecem a Deus. Acreditam que ele seja produto das superstições e crenças antigas de um povo primitivo. Um Deus de ira e poder, capaz de destruir povos inteiros através de dilúvios e pestilências, um mito. Outras procuram ignorar a existência de Deus devido à má representação de Deus que receberam por parte de religiões pagãs e mesmo pseudo-cristãs. Decepcionaram-se com a incoerência entre profissão de fé em Deus e a prática dos seguidores desse Deus. Afinal de contas, o mínimo que se espera de um produto é que ele corresponda à propaganda que dele se fez. Outras pessoas acham que simplesmente podem riscar Deus de suas vidas. Quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz? Não conheço o Senhor, dizia o insolente faraó do Egito. E desse brado desafiador tem encontrado eco ao longo dos séculos, nos corações de muitos seres humanos, de sorte que é considerável o número dos que abertamente adotam o ateísmo hoje em dia. A existência de Deus nas Escrituras, entretanto, é algo implícito, uma verdade primária assumida, óbvia, fundamental. Tanto é verdade que elas não apresentam argumentos para afirmá-la ou comprová-la. Para os escritores bíblicos, a existência de Deus era realidade inquestionável, acima de toda contestação. Este é o ponto de partida, tanto lógico como escriturístico, de nosso estudo. Lógico porque o fato de Deus existir está implícito em todos os outros ensinamentos da Bíblia. Escriturístico porque disso nos persuade ao primeiro verso da Bíblia. No princípio, Deus. Lá no Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Essa passagem é interessante, essa introdução. É bastante interessante porque ela mostra o porquê das pessoas terem dificuldades de analisar Deus como sendo essa inteligência, como sendo essa força primária de todas as coisas. Naturalmente que essa não é a resposta do primeiro livro da primeira pergunta do Livro dos Espíritos, e a gente não tem nem que ter a pretensão de resumir o nosso raciocínio apenas naquela passagem, da gente tentar entender, por exemplo, o que é Deus. Inteligência primeira, causa primária de todas as coisas. Essa simples resposta não é o suficiente para poder trazer para nós essa interpretação do que é Deus. Então, como é que nós podemos acreditar em algo que nós não entendemos? A gente pode fazer um caminho inverso. Por que as pessoas não pensam que existe algo superior, algo que possa representar a origem de tudo? Então, aqui nesse artigo ele resumiu de uma modo bem interessante. Primeiro, porque por que as pessoas não acreditam em Deus? Aí coloca para nós. Primeiro, acreditam que ele seja produto das superstições e crenças antigas de um povo primitivo. A gente lembra que no passado, lá nos primeiros momentos da civilização humana, os homens acreditavam que Deus estava em tudo. Deus estava num trovão, Deus estava num animal, Deus estava numa rocha, na chuva, no sol. E aí então, com o passar do tempo, aqueles que analisavam pensavam assim, é um pensamento primitivo. Acreditar que Deus estava em todas essas coisas, mas era o modo como eles pensavam. Mas como eu não penso como eles pensavam, então eu não acredito naquele Deus. Então aquele primeiro Deus primitivo já foi descartado porque não era o suficiente para falar sobre essa força superior. O segundo, um Deus de ira e poder, capaz de destruir povos inteiros através de dilúvios e pestilências, um mito. Aí nós descartamos o primeiro Deus. Pegamos então a Bíblia e começamos a ler. Aí nós passamos por Deuteronômio, lá naquele comecinho onde Moisés fala sobre a sua primeira legislação, e mostra ali que Deus mandava apedrejar, mandava expulsar, que Deus condenava, que Deus jamais aceitaria no céu, que aqueles que eram contra levavam chuva de enxofre, que levavam rochas que caíam do céu, que um dilúvio de 40 dias e 40 noites matou toda a população humana. Aí nós utilizamos o nosso raciocínio e falamos assim, olha, me desculpa, mas para mim isso tudo é fantasia. Nós não podemos imaginar uma força criadora, um Deus criador que destrói e cria ao seu bel prazer de acordo com o seu temperamento.
Principalmente porque, conforme se encontra lá no Antigo Testamento, que Deus ficou arrependido de criar o homem e criou o dilúvio. Deus ficou arrependido, se ele é a inteligência, como é que ele pode se arrepender de alguma coisa? Aí nós começamos a apresentar os nossos argumentos e descartamos esse segundo Deus. O primeiro era fruto das crenças primitivas. O segundo, um Deus personalista, tomado por paixões, cheio de ira e cheio de poder, que cria e destrói quando quer. Então para mim não serve. Descarto esse segundo Deus. O terceiro, outras podem ignorar a existência de Deus devido à má representação de Deus que receberam por parte das religiões pagãs e mesmo pseudo-cristãs. Aí eu começo a pensar então assim, bom, o Deus primitivo não me serve, aquele Deus irado e cheio de poder também não me serve. Aí eu pego esse terceiro Deus e lembro dos sacrifícios que faziam para poder agradá-lo. Quando a gente lembra lá nos maias, astecas e incas, quando nós pensamos nas crenças orientais, nas crenças africanas, aquele Deus que, para quem faziam aqueles sacrifícios humanos, sacrifícios animais, e eu começo a pensar assim, bom, mas esse não é um Deus que me serve. Esse é um Deus muito destrutivo, muito ligado à terra, muito ligado às necessidades da terra para poder me representar. Como é que eu posso imaginar que eu tenho que sacrificar, por exemplo, um boi para esse Deus, quando eu penso que ele é capaz de criar o universo? Que Deus que cria o universo precisa de um boi para se satisfazer? Que Deus que cria o universo precisa do coração de um homem que é arrancado do seu peito? Então, para mim, esse Deus também não serve. Parei de acreditar nele. Decepcionaram-se com a incoerência entre profissão de fé em Deus e a prática dos seguidores desse Deus. Aqui já é algo que nos toca mais diretamente. Quando eu começo a imaginar a história de Deus que me ensinaram através de tudo aquilo que foi publicado, escrito sobre ele, desde a vinda de Jesus, por exemplo, e eu começo a lembrar quando as primeiras instituições religiosas começaram a ser criadas, como no caso a própria religião católica, e eu lembro da Inquisição, quando os representantes de Deus queimavam pessoas, prendiam, torturavam, roubavam, quando os representantes de Deus eram corruptíveis, né, eram homens sensualistas, quando a gente lembra das histórias dos papas do passado, quando a gente lembra dos protestantes que também praticaram, né? Não, ainda tem, né? Eu estava lá atrás, César, ainda não cheguei no presente, mas eu vou chegar. Então a gente pensa assim também que depois que nós tivemos a própria reforma religiosa, outras religiões foram criadas e também tomadas pelas mesmas paixões. E aí chegamos no presente hoje, nós vemos ali quem são os representantes das religiões, de todas elas, onde nós temos palestrantes espíritas, ou representantes espíritas que muitas vezes caem em suas próprias paixões, sacerdotes e padres católicos, protestantes, vemos igrejas enriquecendo, vemos centros espíritas que fazem trocas por serviços que fazem, vemos ali templos que corrompem pessoas, e a gente começa a pensar, se essas pessoas são os representantes de Deus na Terra, então esse é um Deus que eu também não quero ter. Esse é um Deus que eu também não quero acreditar. Então a gente vai excluindo conforme aquilo vai aparecendo para todos nós. Então aqui no artigo diz assim, afinal de contas, o mínimo que se espera de um produto é que ele corresponda à propaganda que se fez dele. E aí então eu penso assim, bom, se dizem que Deus é o Todo-Poderoso, que Deus é o amor na sua máxima expressão, tudo aquilo que eu vejo a respeito dele não corresponde aos fatos. Se não correspondem aos fatos, então significa que eu não posso acreditar. Quando a gente pega, por exemplo, um debate sobre Deus na internet, e certa vez eu procurava um artigo sobre ateísmo, que fazia parte de um dos nossos estudos, e eu encontrei alguns vídeos produzidos por ateus que falavam exatamente sobre por que não acreditar em Deus. E aí mostravam fotos de destruição, de morte, de assassinatos, de guerras, e perguntam assim, se Deus existe, por que ele permite que isso aconteça? É um argumento lógico. Claro que nós podemos apresentar as nossas respostas, cada religião pode apresentar a sua resposta, mas não deixa de ser uma pergunta legítima.
porque a gente não pode ter medo de questionar Deus. Deus não vai ficar magoado com isso. A nossa dúvida, o nosso processo de amadurecimento, ele é real. Então nós termos dúvidas sobre essas questões, sobre aquilo de onde Deus veio, quem é Deus, por que Ele não faz, por que Ele não faz, todas essas perguntas, se elas não forem feitas, elas jamais vão ser investigadas. Os próprios ateus perguntam, Carl Sagan, por exemplo, que foi aquele astrônomo que nós já conversamos da década de 80, ele diz assim: se Deus criou o universo, quem criou Deus? Essa pergunta feita dentro de uma igreja, ela provoca uma agitação que as pessoas são capazes de expulsar ele de lá. E aí a gente cai aqui assim, né? Naqueles que representam Deus, a incoerência entre a fé que eles professam e a atitude que eles têm. Quer dizer, eles amam tanto a Deus, que é o próprio amor, que quem não concorda com eles é expulso daquilo que eles fazem. Então a gente vê que tudo aquilo que acontece nesse nosso mundo hoje, essas turbulências, essas dúvidas, esses conflitos, fazem parte exatamente dessa nossa dificuldade de representar essa força superior. E a pergunta que a gente faz é: essa força superior existe? Hoje nós não analisamos de um modo frio, porque todos esses argumentos que eu mostrei para vocês aqui desse artigo, o Deus primitivo, o Deus irado e poderoso, o Deus que é mal representado, o Deus que é representado por aqueles que são corruptos aqui no nosso mundo material. Como é que eu posso pensar em algo no mundo espiritual, algo superior, se a única ideia que eu tenho dele são desses argumentos, são dessas experiências? Então a questão é: eu não tenho que ignorar a Deus, eu tenho que buscar um outro caminho para poder entendê-lo. Porque esses caminhos que me foram apresentados até agora são caminhos que não me servem. Então eu tenho que pensar de um modo diferente. A análise de Kardec ela é bastante lógica nesse sentido. A gente vai chegar nela. Aqui nesse artigo, as 5 evidências de que Deus existe, que é bem interessante, eu não vou ler, como eu falei para vocês, senão a gente vai perder muito tempo. Né, que é um artigo muito bom, que eu até coloco para vocês depois aqui se vocês quiserem. Mas ele apresenta 5 argumentos. Primeiro, a criação inanimada atesta a existência de Deus. O que significa criação inanimada? Tudo aquilo que é matéria. As pedras, a terra, a água, as estrelas, os fluidos. Quando nós olhamos para o céu e vemos ali constelações, planetas, quando nós vemos nebulosas, galáxias, tudo isso é uma criação inanimada, ela não tem vida. Ela é simplesmente matéria que é organizada, matéria que é manipulada por leis químicas e leis físicas que transformaram-na naquilo que elas são hoje. Então, se nós lembramos que o nada não cria nada, mas que tudo acontece através de uma lei, significa que essa lei é regida por alguma força. Então a gente já começa a pensar assim: eu não preciso pensar em Deus naquele homem barbudinho, vestido de roupa branca, sentado num trono, e nem naquele rosto formado por nuvens, com olhos vermelhos irados, como a gente costuma ver nos filmes. Esquece essa ideia da personificação de Deus. Quando nós encontramos lá no livro Gênesis, o primeiro livro do Antigo Testamento, nós temos ali que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Essa ideia significa que nós, enquanto espíritos, estamos ali moldados à semelhança de Deus. Não que é o contrário, que Deus tem a nossa imagem, a nossa semelhança. O próprio ensinamento cristão, Jesus, dentro da sua linguagem, para aquele povo imaturo daquela época, e até mesmo para os povos atuais, nós chamamos Deus de Pai. Quando ele dizia: ninguém vai ao Pai senão através de mim. Quando você fala em Pai, nós imaginamos esse Pai divino semelhante, pelo menos fisicamente, ao nosso pai biológico. Ou seja, acabamos de colocar um rosto, braços, pernas e um corpo para Deus. Nós personificamos Deus à nossa semelhança. Então nós temos que tentar apagar da nossa mente todas essas referências. Então, quer dizer, você não precisa deixar de acreditar em Deus, mas apaga todas essas referências que você tem hoje. Porque aí nós vamos entender Deus como uma força, que para nós continua ainda sendo indefinido.
mas é uma indefinição que nos permite avançar cada vez mais nos nossos estudos, nas nossas buscas. A gente não fica simplesmente interrompido num ponto em que a gente não consegue mais avançar. Dizer, por exemplo, que Deus é um Deus que tem raiva daqueles que seguem. Eu parei ali, porque se ele é assim, ele vai ficar. Quem vai fazer com que Deus seja diferente seria o próprio Deus. Então nós começamos a encontrar Deus como sendo alguma coisa, tanto que Kardec perguntou, ele não perguntou quem é Deus, ele perguntou que é Deus. Quer dizer, quando ele pergunta o que é Deus, ou o que é Deus, ele está querendo dizer assim, o que exatamente é essa coisa que a gente chama de Deus? Ele é uma força? Ele é uma pessoa? Ele é uma energia? O que é exatamente? Os espíritos disseram que era uma inteligência suprema. Simplesmente como sendo inteligência. Para nós ainda é difícil, porque para nós a inteligência é um atributo da mente. É a mente que é inteligente. Não existe uma inteligência independente. Continua para nós ainda sendo um grande enigma. Aliás, Leon Denis escreveu um livro chamado O Grande Enigma, para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o pensamento de Denis a respeito de Deus. Esse livro é muito interessante. E ele, né, eu vou até fazer uma confidência para vocês. Certa vez já comentei com vocês que eu estive no Rio, fazendo uma viagem, conhecendo alguns amigos lá. E aí então eu conversei com um espírito amigo, Dr. Herman, que eu já também comentei com vocês sobre isso. E eu apresentei para ele algumas dúvidas que me angustiavam, né? Eu falava para ele assim, poxa, Dr. Herman, é difícil a gente estudar alguma coisa que para nós é um enigma. É difícil a gente fortalecer a fé em algo que para nós é tão abstrato. Claro que eu não falei dessa forma, né? Eu estava quase chorando quando eu falei com ele. Aí ele falou para mim assim, então você vai ter que fazer o seguinte, você vai ter que estudar. Aí ele pegou o receituário dele e começou a escrever. Falou sobre a vida de Santo Agostinho, que passou por aquela transformação de fé, e prescreveu para mim, como se fosse um medicamento, exatamente esse livro, O Grande Enigma, de Leon Denis. Então, quer dizer, serviu para mim, foi bem interessante, me deu uma base para a gente poder ver Deus de outra forma. E a mesma coisa também a gente passa para vocês, se vocês se interessarem. É um livro pequeno, é um livro bem gostoso de se ler, porque Leon Denis fala naquela linguagem poética dele, e ele fala exatamente sobre Deus em tudo. Deus na rocha, Deus na natureza, Deus no céu, Deus nas águas. Simplesmente fala Deus como sendo o coordenador da criação dessa matéria. O segundo que coloca para nós aqui nesse artigo, a criação animada atesta a existência de Deus. Essa criação animada fala exatamente agora sobre os seres vivos. E a gente pergunta, de onde veio a vida? Quando a gente tem esse debate sobre os ateus e os espiritualistas, falando sobre a criação da vida, a criação do ser humano, a criação de tudo, nós entramos naquele conflito entre o criacionismo, que é aquela linha de pensamento que fala que Deus criou o homem da mesma forma que se encontra ali no livro Gênesis, lá no Antigo Testamento, e nós temos o evolucionismo, que é baseado exatamente na origem das espécies de Charles Darwin, quando ele fala que todas as espécies evoluíram a partir de determinado ponto. E a gente lembra que Darwin ele era contemporâneo de Kardec. Embora eles não se conhecessem, eles desenvolveram duas teorias que revolucionaram o mundo. A primeira teoria dizendo que não foi Deus que criou o homem daquela forma, mas que os homens evoluíram. E segundo, depois veio ali aquela revelação do mundo espiritual que Kardec trouxe para nós. Então o século XIX foi um século de grandes mudanças, né? E aí então os ateus se apegam muito a essa opinião do evolucionismo de Darwin, que eles falam assim, mas Deus não criou nada, todas as espécies evoluíram. Mas o detalhe interessante é que normalmente os ateus não pensam, é que Darwin não questiona a origem da vida. Ele simplesmente fala que as espécies evoluíram. Mas ele não diz assim que qual foi o ponto inicial da vida no nosso planeta. Então quando dizem assim que, na verdade, o que criou a vida foi o evolucionismo, é um grande equívoco. Porque a vida foi criada num ponto. Nisso Darwin não questionou. Mas ele diz que houve essa transformação. Então o Espiritismo veio hoje para poder ligar esses dois pensamentos. O Espiritismo, ao mesmo tempo que ele é evolucionista,
porque ele entende a evolução do espírito, ele entende a evolução dos seres, ele também é criacionista, porque ele acredita que a vida foi criada por esse Deus, não da forma como se encontra no Antigo Testamento. Então nós somos evolucionistas e ao mesmo tempo somos criacionistas. Deus criou a vida naquele princípio inteligente fundamental, e a partir dali houve a evolução para chegarmos onde nós estamos aqui hoje. A pergunta continua, né, Fernando? E vai continuar durante muito tempo ainda. Tá? Porque primeiro a gente está tentando entender de que forma que nós podemos conhecer a criação de Deus, as criações de Deus. Depois a gente vê sobre ele. Né? A Cindizinha colocou: Darwin até negou a geração espontânea. Exatamente. A geração espontânea, que Kardec aborda esse pensamento no livro A Gênese, ele fala sobre isso também. Quer dizer, não houve simplesmente do nada, assim como se fosse um milho de pipoca, de repente a pipoca estourou e criou a vida. Não foi dessa forma. Ele simplesmente não fala sobre isso, ele fala sobre a evolução. Então a criação animada atesta a existência de Deus. Quer dizer, se existe vida, é porque ela surgiu de alguma coisa. Essa alguma coisa não pode ser o acaso. Para quando a gente começa a estudar a área de saúde, e a gente começa a analisar o funcionamento do corpo humano, nas suas complexidades, vai com Deus Magazine, começa a analisar as suas complexidades, começa a analisar toda a sua organização celular, a sua organização dos tecidos, dos fluidos, a organização da produção de energia pelas células e tudo mais, a gente fala: o acaso não pode ter criado isso. Hoje, eu raciocinando sobre isso, não posso ser fruto do acaso. Então alguma coisa me produziu. Esse alguma coisa eu posso não entender, mas o fato de saber que ele está lá já é um princípio. O terceiro ponto: a consciência humana atesta a existência de Deus. Essa consciência humana que fala exatamente sobre isso. De que forma que nós podemos pensar sobre o nosso raciocínio, a nossa análise, de imaginar assim que eu consigo definir agora o que é o certo, o que é errado, eu consigo utilizar a minha inteligência para criar, para transformar, para produzir. Como é que eu posso imaginar que essa inteligência que eu tenho hoje, essa minha consciência, esse livre-arbítrio de que eu desfruto hoje, é simplesmente fruto do acaso, é o resultado de um funcionamento maquinal que eu tenho hoje? Né? Alain Terrano colocou para nós, né, não há efeito sem causa. Né? Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Esse é o ponto fundamental que Kardec traz para nós. E aqui depois, o item 4. O plano e a ordem do universo atestam a existência de Deus. Aí a gente pensa então, né, que o universo do jeito que ele é hoje, as galáxias naquele mesmo formato, a lei da gravitação, quando a gente pensa na força de atração das moléculas, para poder criar exatamente essa estrutura que nós vemos hoje, também não pode simplesmente ser fruto do acaso. E o outro, finalmente o último: a crença universal na existência de Deus atesta a sua existência. Por incrível que pareça, em todas as partes do mundo, hoje a gente lembra que menos de 10% ou não acredita em Deus ou não está vinculado a nenhuma religião da população mundial. O resto, os 90%, né, sempre acredita em Deus através de alguma linguagem. Essa linguagem que a gente pode dizer seriam as religiões. Então nós temos hoje a maior religião do planeta seria o cristianismo, seguido pelo islamismo. Mas se nós separarmos o cristianismo nas várias vertentes, nós temos ali o catolicismo, que é a maior religião do cristianismo. E aí então, nessa combinação mundial, o islamismo se torna a maior de todas. Aí nós teríamos o islamismo, depois nós teríamos o catolicismo, e aí depois nós teríamos outras religiões na sequência. Então a gente vê que, de todas essas religiões, elas acreditam em Deus. Se nós formos para a África, por exemplo, numa tribo qualquer, que não tenha sido contaminada pelo pensamento do homem, por essas missões, entre aspas, que vão levar a palavra de Deus, entre aspas de novo, né, nesses locais, se a gente não pegar esses povos contaminados por esse pensamento tendencioso que nós temos hoje, eles vão acreditar em Deus de alguma forma. Se nós formos, por exemplo, numa tribo indígena na Amazônia que não teve contato
com a nossa sociedade organizada, nós vamos encontrar ali aquela pequena tribo cultuando essa força da natureza de alguma forma. Se nós formos lá no Oriente, naquelas regiões ainda pouco inexploradas, né, ainda pouco exploradas, como na África também da mesma forma, nós vamos encontrar ali povos, pequenas comunidades que também trazem as suas crenças em Deus. E a grande coincidência, eu aqui no Brasil e eles lá na Polinésia, lá no meio da nossa Amazônia e lá na África, seja lá onde for, por incrível coincidência, nós acreditamos que existe uma força superior. Como é que nós podemos pensar dessa forma? Que coincidência é essa que desde os tempos antigos, povos que nunca tiveram contato acreditavam nisso? Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil trazendo o cristianismo como religião, o catolicismo como uma religião, eles chegaram aqui e encontraram os índios adorando seus deuses como Tupã, deuses, sei lá, das várias tendências. Quando trouxeram os africanos para cá, encontraram eles com suas crenças africanas. E tivemos aqui no Brasil aquele encontro entre religião europeia, religião brasileira, religião africana. Povos que nunca tiveram contato para formar suas ideias, acabavam tendo crenças semelhantes. Caminhos diferentes, mas crenças semelhantes. Então, quer dizer, essa coincidência universal já mostra também que a existência de Deus é algo que está inscrito no nosso inconsciente. Nós só não compreendemos por quê. A doutrina espírita nos traz algumas explicações que já nos levam a esse entendimento. Sendo nós espíritos e sabendo que o mundo material não é o nosso ponto de origem, significa que nós temos uma conexão com o mundo espiritual muito mais forte e poderoso do que nós imaginamos. E é exatamente essa conexão com o mundo espiritual, com esse mundo invisível das energias, dos sentimentos, dos pensamentos, que nos dão essa ideia de que existe algo superior. Não é olhando aqui para um pedaço de pedra, para um rio, para uma árvore, mas é dentro de nós, a nossa essência espiritual que nos leva a essa conclusão. E aí quando nós reencarnamos trazendo esse pensamento. Só não sabemos de onde veio. Não sabemos o que ouvimos, o que vimos, o que sentimos, mas sabemos que existe alguma coisa. Faz parte da nossa própria estrutura. A César colocou, pergunta sobre Deus passa por muitos conhecimentos. Precisaremos estar preparados, né, para ter uma resposta que seja compreensível. Eu acho que não vamos ter por enquanto não, César. Eu não sou pessimista não, eu sou bastante realista. Porque enquanto o nosso pensamento estiver focado ainda dentro da nossa vida material, a gente não vai conseguir avançar para o mundo espiritual. Porque o mundo espiritual para nós hoje, ele é apresentado com muitas fantasias. E como nós queremos buscar a razão como um ponto fundamental, essas fantasias não nos satisfazem. Então a gente procura aqui no nosso mundo físico. Depois de um certo tempo, que eu não sei ainda quanto, nós vamos nos tornar mais espiritualizados. A nossa relação com o mundo espiritual vai estar muito mais próxima. E aí então nós vamos ter um outro ponto de vista dessa questão. Da nossa perspectiva, a gente jamais vai conseguir compreender. Seria mais ou menos como se a gente perguntasse para alguém, por exemplo, vamos falar sobre os índios que moravam aqui no Brasil, antes dele sofrer a interferência dos europeus. Se você perguntasse para um índio naquela época, o que ele sabe a respeito do mundo, do nosso planeta? A única coisa que ele sabe é o local onde ele vive. Ele sabe que tem uma praia, que tem um mar que ele não consegue ver do outro lado. Ele sabe que a natureza, que a floresta que ele vive é o mundo dele. Ele não sabe nada mais além disso. Por que isso tudo? Porque a visão dele está restrita naquele pequeno ambiente onde ele se desenvolveu. Nós hoje temos a tecnologia que nos dá uma visão mais ampla do nosso planeta, mas essa tecnologia não nos permite avançar nesse mundo espiritual, que é ali que a gente vai conseguir encontrar essa definição de Deus, que a gente vai conseguir se aproximar mais dessa compreensão. Então, ainda falta muito, a gente só vai conseguir compreender de fato, a gente pode até se tornar um povo mais pacífico, conforme a gente vá se espiritualizando, mas no que diz respeito ao nosso entendimento do mundo espiritual, certamente a gente está muito distante ainda.
Então, meus amigos, nós temos aqui esses 5 pontos, essas 5 questões que está aqui, né? As 5 evidências de que Deus existe, né? A criação dos seres inanimados, a criação dos seres animados, a consciência humana, o plano e a ordem do universo e a crença universal. Esses são os argumentos que são apresentados nesses artigos, nas escrituras consideradas sagradas, para que nos dê esse entendimento. Então, a princípio, como eu falei para vocês, a gente precisa apagar tudo aquilo que a gente aprendeu até agora a respeito de Deus, essa visão deformada, essa visão equivocada e limitada, para a gente poder entender Deus não como sendo uma personagem, mas como Deus sendo algo que nós ainda precisamos entender. A partir, zerando tudo isso e começando a partir, né, dessa nova origem, nós vamos ter não apenas uma nova forma de ver, mas teremos uma combinação de interesses nossos e de outras pessoas, da ciência, da filosofia, das próprias religiões, que começarão a ver de um modo diferente. Então hoje a nossa inteligência ela não busca Deus, a nossa inteligência recusa a acertar Deus da forma como ele é apresentado, exatamente por esses equívocos que nós vemos cometendo com o passar do tempo. Então a minha inteligência precisa esquecer esses equívocos e começar a partir desse zero. Kardec traz para nós aqui então, vamos iniciar esse primeiro ponto. Ele diz assim, o primeiro parágrafo: Deus. Há um Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Esse é o ponto 1. Aí ele disserta da seguinte forma: a prova da existência de Deus está nesse axioma. Axioma é um ponto inquestionável, é um ponto filosófico inquestionável. Não há absolutamente efeito sem causa. Então todo mundo tem que pensar que isso é uma verdade. Nada acontece se não tiver uma causa original. Antigamente os homens colocavam como Deus na origem de tudo. Se você visse um trovão, um relâmpago, o fogo, nós colocávamos Deus como sendo a origem disso, que era a sua voz, era a sua presença se manifestando. Mas a gente começa a analisar tudo hoje. Você vê, por exemplo, que o efeito sem causa, a gente pode pensar na vida. Se a vida é uma causa, essa vida é o efeito, qual foi a causa que originou a vida? Foi por acaso que ela se transformou? O acaso não é inteligente para criar estruturas tão complexas. Vamos lá, continuando com Kardec. Vemos incessantemente uma multidão inumerável de efeitos cuja causa não está na humanidade, já que a humanidade é impotente para produzi-los e mesmo para explicá-los. A causa está, portanto, acima da humanidade. É esta causa a que se chama Deus, Jeová, Alá, Brahma, Forri, Grande Espírito, etc., segundo as línguas, os tempos e os lugares. Esses efeitos não se produzem absolutamente ao acaso, fortuitamente e sem ordem. Desde a organização do menor inseto e do menor grão, até a lei que rege os mundos que circundam o espaço, tudo atesta um pensamento, uma combinação, uma previdência, uma solicitude que ultrapassam todas as concepções humanas. Esta causa é, portanto, soberanamente inteligente. Então esse é o primeiro ponto que nos leva ao entendimento da existência de Deus como uma força superior, não Deus como uma personalidade. Lembra que a gente já esqueceu que Deus é uma personalidade. Deus não tem barba, Deus não tem roupinha branca, Deus não mora num palácio. Deus é algo que foge à nossa compreensão. Mas o fato de fugir da nossa compreensão não tira de nós esse entendimento de que existe essa força. E é essa força que rege tudo aquilo que a gente vê hoje. Da natureza, do espaço, do universo de modo geral. 2. Deus é eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom.
Deus é eterno. Se houvesse tido um começo, alguma coisa teria existido antes dele. Teria saído do nada, ou melhor, teria criado a si próprio através de um ser anterior. É assim que pouco a pouco remontamos ao infinito na eternidade. Então para nós é difícil entender, até entender o que é a eternidade, porque existe uma diferença assim, em termos de palavras, daquilo que é imortal e daquilo que é eterno. Nós, como espíritos, somos considerados imortais, porque nós surgimos em determinado ponto e jamais deixaremos de existir. Então nós somos imortais. Deus não é imortal, porque Deus não teve uma origem, mas Ele é eterno. Se Ele é eterno, significa que Ele sempre existiu. Para nós, dentro da nossa capacidade de entendimento hoje, entender o que significa exatamente ser eterno é muito difícil. Imaginar que alguma coisa sempre existiu é algo que a nossa imaginação simplesmente não consegue alcançar. Mas certamente a gente pode imaginar que não houve essa criação. Então está aqui para nós, como foi colocado, né? Como eu disse para vocês, né, que o Carl Sagan colocava num debate com Steve Hawking e outros cientistas que também são considerados ateus, obrigado, Cindizinha, que são considerados ateus, também todos eles colocavam essa mesma questão. Tá bom, eu aceito que Deus criou o universo se você me explicar quem criou Deus. E aí então não se tem resposta a esse respeito. Aí exatamente a gente começa a partir então da exclusão, daquilo que para nós não é possível de aceitar, a gente vai excluindo. Agora chega um ponto em que a gente não tem resposta. Ou mesmo como o próprio universo. Se o universo foi criado a partir do Big Bang, aquela grande explosão que aconteceu, segundo a estimativa dos cientistas, há 13,5 bilhões de anos, significa que a pergunta que eles fazem é: se o Big Bang criou tudo, o que existia antes do Big Bang? Aí já começam a aparecer teorias de universos paralelos, teorias disso, teorias daquilo, né? Para entender o universo, porque o homem tentando entender o universo, ele consegue também entender a origem de Deus. Mas a gente se conforma da seguinte forma: eu aceito que Deus existe, que Ele sempre existiu. Mas eu continuo as minhas buscas. Se aparecerem novas informações, eu vou analisar para ver se ela consegue preencher essa lacuna que para nós ainda não pode ser preenchida. Segundo, Deus é imutável. Se estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. Então, na verdade, a gente lembra que pensar em Deus como sendo... Deixa eu ver como é que eu posso explicar para vocês. Vamos imaginar que Deus seria como se fosse a luz do Sol que aquece o nosso planeta nesse momento. Direta ou indiretamente. Né? Porque a gente pensa assim que à noite, embora esteja escuro, as irradiações não afetam o nosso planeta, mas afetam. Então a gente pode imaginar que a luz do Sol no nosso planeta seria Deus. Não o Sol, mas a luz do Sol. Isso que é abstrato, isso que é desconhecido para nós. Essa luz do Sol penetra em tudo. E é exatamente essa mesma luz, essa mesma energia, que mantém a estrutura de tudo. Se por acaso essa luz se transformasse numa luz de uma outra frequência, num outro tipo de radiação, mudaria tudo aquilo que nós entendemos hoje. Os seres vivos morreriam, a estrutura do nosso planeta sofreria os efeitos dessa nova radiação, tudo se transformaria. Se a luz do Sol hoje ela fosse mais quente ou mais fria, o nosso planeta sofreria as consequências disso de uma forma muito agressiva. Então a gente pode imaginar que fisicamente, olha só, eu estou trazendo para vocês uma análise de uma comparação material para tentar entender aquilo que não é material. Então até nisso a gente está complicando um pouquinho mais. Então a gente pensa que no universo todo, é como se todo o universo estivesse banhado por essa energia. E ela está em tudo. Todas as leis fazem parte dessa energia. A lei da gravidade, a lei dos átomos, da atração. A gente fala sobre a eletricidade. Tudo isso é irradiado pelo universo, mantendo essa estrutura. Então se hoje um átomo atrai outro
para formar um planeta, se um átomo atrai outro para formar uma estrela, se hoje nós temos essas irradiações, esses plasmas que estão espalhados pelo universo, formando essas nebulosas e tudo mais, significa que tudo isso acontece nesse ambiente banhado por essa energia. Então essa energia não muda, ela é o que é, por isso as coisas continuam acontecendo da mesma forma desde o início dos tempos. Se ela se transformasse em pequena coisa que fosse, novos eventos começariam a acontecer. Então a nossa ciência hoje, pela sua capacidade, começa a explorar os efeitos da física e da química aqui no nosso mundo, começa a analisar os efeitos da química e da física no espaço, quando a gente vê a gravidade, quando a gente vê as temperaturas que transformam, né? A gente lembra que a temperatura é fundamental. Então a gente conhece algumas partes dessa pequena lei. Aqui no nosso planeta a gente conhece a gravidade. Para quem estuda um pouquinho de química, de física, sabe que a gravidade do nosso planeta tem ali uma medição de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Aí todo mundo vai dizer, pois é, vamos guardar só esse número. Se a gente for para a Lua, por exemplo, a gravidade é de 1,6. Significa que a minha massa ela permanece a mesma, mas o meu peso fica diferente. Aqui, para vocês me carregarem, eu teria mais ou menos uns 72 quilos para vocês carregarem. Se nós fôssemos para a Lua, o meu peso seria reduzido a 15 quilos. Então qualquer pessoa conseguiria me carregar no colo. É aquilo que a gente vê dos astronautas que saltam, carregando e tudo mais. Então a gente conhece as leis da física e da química nesse ambiente, nessa gravidade. Com esse tamanho que nós temos, a essa distância do Sol, nessa mesma temperatura e tudo mais. Agora, se nós fôssemos para Marte, que é um planeta um pouco menor do que a Terra, é mais distante, consequentemente ele sofre os efeitos da temperatura de um modo diferente, tem uma outra gravidade, significa que tem alguns fenômenos, alguns eventos que acontecem lá, mas não acontecem aqui. Então a gente não conhece na prática isso. Assim como tem eventos que acontecem aqui que não acontecem lá. Querem um exemplo? A aurora boreal e a aurora astral, que são aqueles dois eventos das partículas do Sol que se chocam com o campo eletromagnético do nosso planeta e formam aquelas nuvens de energia que fazem aquele espetáculo bonito. Isso tem aqui, mas isso não tem em Marte, porque em Marte não tem atmosfera. Então a gente vê que em cada canto do universo acontece alguma coisa que nós não sabemos o que é. Mas apesar de nós não conhecermos, tudo isso acontece porque existe essa força que coordena todos esses eventos em todas as partes do universo. Isso porque nós falamos daqui do nosso planeta e falamos de Marte aqui do vizinho. Agora imagine se a gente vai, por exemplo, em Alfa do Centauro, que é uma outra galáxia, se a gente vai naquelas galáxias distantes, né, para a gente que ouve muito falar por exemplo, da constelação de Cocheiro, né, que é a nossa famosa Capela, sistema de Capela. Imaginemos naquele sistema onde tem ali um Sol duplo, são dois sóis que ficam gravitando um em volta do outro. Imagina as coisas que acontecem naquele sistema, tendo esses dois sóis sendo atraídos um pelo outro. Como seria isso tudo? Para nós fica tudo no campo da especulação. Então Deus é imutável porque é exatamente essa energia que mantém estável tudo aquilo que acontece no nosso universo. Duas galáxias estão se chocando nesse momento. Aquelas galáxias enormes, elas vão se aproximando e de repente os seus braços começam a se entrelaçar. E a gente pode imaginar assim, estrelas se chocando com estrela, estrela consumindo o planeta. Imagina a destruição que acontece naquele local. Que os nossos instrumentos de medição sequer conseguem alcançar a mínima parte, tamanha dimensão desses eventos, que envolvem química, que envolvem física, que envolvem até biologia, se nós imaginarmos que esses lugares são habitados por seres biológicos. Então tudo isso acontece desde o início dos tempos, sem nenhuma alteração. E quando se fala em Deus imutável, nós não imaginamos aquele Deus bíblico que ele vai transformando não apenas a sua estrutura, mas ele vai mudando também a sua própria personalidade. Ele muda até mesmo o seu temperamento, porque ele fica bravo, porque ele fica chateado, porque ele se decepciona, porque ele fica magoado e tudo mais. E aí a gente pode ver como é que é, né?
Então aqui, né, Albino Novaes diz que uma galáxia pode passar dentro de outra sem se chocar. Né? É uma possibilidade, né, Braz? Mas a gente vê que é tudo no campo da especulação. Porque até hoje nós não analisamos ainda o choque entre duas galáxias. Nós não conseguimos estudar o que acontece dentro dela. E a força de atração é tão grande nesses ambientes. Então a gente fica pensando, né? Tomara que elas não se choquem, né? Ou se tiverem que se chocar, que se choquem. Agora, passar uma galáxia dentro da outra, com bilhões de astros dentro dela, e simplesmente não se tocarem, aí é algo que deve ser quase que uma loteria, né? A loteria interplanetária. Imaginando que nós temos estrelas, por exemplo, que o nosso Sol é um Sol de quinta grandeza. Tem esse tamanhozinho que a gente tem aqui. Agora, quando a gente vai, por exemplo, e faz uma pesquisa sobre outras estrelas, o nosso Sol seria como se fosse a cabeça de um alfinete ao lado de uma bola de basquete, que é um outro Sol. Dá pra gente imaginar uma coisa dessa? Um Sol, uma estrela, do tamanho de uma bola de basquete, e o nosso Sol, a cabecinha de um alfinete. Imagina o tamanho desse Sol, várias bolas de basquete, passando uma ao lado da outra. Imagina a força gravitacional que elas geram, uma ao lado da outra. Então é uma força muito grande, né? Mas enfim, isso aí os cientistas que se virem para poder trazer essa explicação. Deus é imaterial. Quer dizer que sua natureza difere de tudo o que chamamos de matéria. De outro modo, ele estaria sujeito às flutuações e às transformações da matéria, e não seria imutável. Quando fala que Deus é imaterial, é interessante que a gente assiste esses filmes que nós temos hoje, que tem, por exemplo, Todo-Poderoso, Deus é Brasileiro, né? filmes americanos, filme brasileiro, que fala exatamente que Deus, que ele se tornou uma personalidade humana. Ele pode andar, ele pode brincar, ele se veste. Então a gente começa a imaginar aquele Deus barbudinho, bonitinho, sentado num trono, e esses filmes que trazem para nós, né, de uma forma romântica, né, de uma forma cômica, a imagem de Deus como ser humano. Aí é exatamente que a gente percebe que a gente mais confunde as coisas do que tenta se esclarecer. Se por um lado a nossa razão tenta entender que Deus não é matéria, né, por outro lado nós somos bombardeados por essas fantasias de que Deus é assim. Que Deus fala, como a gente pega, por exemplo, no Antigo Testamento, e vê lá que Deus falou com Moisés, Deus falou com Caim, Deus falou com Adão e com a Eva. Aquela voz assim saiu do céu e falou com eles. Deus é imaterial, Deus é energia. E continua para nós aqui, vamos acelerar um pouquinho para a gente poder fechar. Deus é único. Se houvesse vários deuses, haveria várias vontades, e desde então não haveria nem unidade de vistas, nem unidade de poder na ordenação do universo. Aqui, quando se fala em Deus é único, a gente fala daquele panteão religioso, né, quando nós temos o panteão greco-romano, o panteão nórdico, o panteão africano, o panteão indígena. Né? O panteão é aquele conjunto de deuses. Aí nós temos Deus da guerra, Deus do amor, Deus da prevaricação, tem o Deus soberano, Deus das águas. Então a gente tem Deus para tudo. E o homem fazia isso, até que veio ali aquela primeira religião monoteísta, que foi exatamente a religião hebraica. Os hebreus que trouxeram esse primeiro pensamento, de que existe um Deus único. Apesar disso, de nós entendermos que Deus é único, e que não existem vários deuses disputando espaço, para saber quem é maior, quem é mais poderoso, quem cuida do quê, né? A gente vê que essa unidade de Deus, na verdade, mostra exatamente a unidade do próprio universo, sem as suas mutações, sem as suas transformações. Apesar de que hoje a gente vê que as religiões, cada uma tem o seu Deus. Todos eles pensam no mesmo Deus, só que cada uma dá uma faceta diferente, cada uma dá uma personalidade diferente para ele. Os muçulmanos, quando eles pensam em Alá, o Alá pode fazer isso, o Alá gosta disso, gosta daquilo. Vai pensar, por exemplo, que o Alá condena, segundo as escrituras muçulmanas, condena que as mulheres sejam expostas para que não levem o homem ao pecado. Por isso elas se vestem daquele jeito. Utilizam a burca, né, aquela roupa toda, porque Deus não quer. Já o Deus ocidental não se preocupa com isso.
O Deus ocidental simplesmente quer que as pessoas não pequem. Então o Deus deles gosta de uma coisa para eles. Aquele mesmo Deus gosta de outra coisa para outra pessoa. O Deus lá para cima gosta de outra coisa. Então o Deus vai gostando de coisas diferentes de acordo com as regiões do mundo. Sendo que, na verdade, quando se fala que Deus é único, significa que a sua vontade é única. E aí nós estudamos no Livro dos Espíritos, quando nós falamos sobre as leis naturais. Essas leis naturais, elas foram interpretadas não apenas dentro da nossa ciência, como física, química, biologia, mas também dentro das leis morais, que fazem parte dessas leis naturais. E essas leis morais também são universais. E como é que a gente vai entender quais são essas leis? É aí que a gente tem aquela explicação no próprio Livro dos Espíritos, quando dizem para nós, né, que essas leis sempre existiram e vieram entre nós modelos para explicar de que forma que essas leis devem ser aplicadas. E todos os tempos nós tivemos esses exemplos, mas, conforme o Livro dos Espíritos traz para nós, nós tivemos ali Jesus como modelo para a humanidade. Então essas leis, elas devem ser aplicadas em todos. A igualdade, o amor, esse entendimento da lei de destruição. É essa unidade desse pensamento que vai fazer com que o nosso planeta se transforme no planeta mais evoluído. Enquanto a gente ficar brigando por espaço, enquanto a gente ficar brigando por tendências, por ideias, por vontades, a gente jamais vai conseguir compreender exatamente essa grandeza de Deus. E finalmente, para a gente acabar, nós temos aqui: Ele é todo-poderoso, porque é único. Se não tivesse o soberano poder, haveria alguma coisa mais poderosa que ele. Ele não teria feito todas as coisas, e as que tivesse feito não seriam a obra de outro Deus. Ou seja, certamente ele é onipresente, como aquela energia do sol que irradia em todos os cantos, significa que ele está presente em todos os cantos, sustentando a harmonia, sustentando o desenvolvimento, sustentando o equilíbrio das coisas. Onipresente, onisciente, exatamente por estar presente em tudo, no momento de tudo que acontece. E onipotente, tem poder absoluto sobre tudo o que acontece. É exatamente esse todo-poderoso que nós pensamos que é essa força que ele tem. Mas não é um todo-poderoso, como nós vemos hoje nas religiões tradicionais, com um temperamento variável. É um todo-poderoso com equilíbrio absoluto, que tem ali leis que regem o nosso mundo hoje. Essas leis que dizem para nós que, por exemplo, a lei de causa e efeito, não é ele que se senta num tribunal dizendo o que tem que ser feito, o que não tem que ser feito. Quem é condenado, quem é absolvido. A lei de causa e efeito diz: cada vez que você foge daquela linha de equilíbrio, você tem que voltar a ela de novo. E esse retorno muitas vezes vem através de grandes abalos. Então essas leis todas vão nos dando esse entendimento. De pensar, por exemplo, sobre a lei da reencarnação. Como é que os seres evoluem através de etapas unidas a matérias para desenvolver a inteligência, para desenvolver a personalidade, desenvolver o caráter, desenvolver os próprios valores. Então esse poder que ele tem não é um poder ditatorial, é um poder harmônico. E por isso ele é único. E finalmente, para a gente fechar aqui, ele é soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores coisas como nas maiores. E essa sabedoria não permite duvidar nem da sua justiça, nem da sua bondade. Então é exatamente, quando a gente fala sobre lei de causa e efeito, é exatamente aquilo que a gente fala, né, dessa bondade, dessa justiça. Não é aquela justiça tendenciosa, onde somente os eleitos são privilegiados. Todos nós, independente de nossas crenças, estamos sujeitos às mesmas determinações. A diferença são as nossas ações que vão trazer para nós determinados efeitos. Se eu tenho um efeito que me traz felicidade, me traz equilíbrio, me traz amor, significa que são as minhas ações que me trazem isso de volta. Então não é Deus que fica me privilegiando, porque para nós aqui hoje, a bondade e a justiça, ela está muito voltada para aquilo que é mostrado exteriormente. Para Deus não, Deus nos sonda pelas nossas intenções.
desde os nossos pensamentos, desde as nossas palavras, desde as nossas atitudes. É tudo isso que vai determinar o caminho que nós vamos seguir. Então, essa parte inicial, essa parte 1, que nós vimos hoje, deixa eu ver aqui o que nós pegamos. Só um instantinho. Então, no primeiro item que nós vimos hoje, a pergunta, né, o primeiro item é: há um Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. No 2 que nós vimos agora, fala exatamente sobre isso. Deus é eterno, imutável, imaterial, único, soberanamente, aliás, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. O terceiro que nós vamos estudar no nosso próximo encontro vai tratar de Deus é infinito em todas as suas perfeições. Também é algo que também vai, né? Ou melhor, dá para fazer agora. Depois eu passo para o item 2. Então Deus é infinito em todas as suas perfeições. Se supuséssemos imperfeito um só dos atributos de Deus, se subtraíssemos a menor parcela de eternidade, de imutabilidade, de imaterialidade, de unidade, de todo o poder, da justiça e da bondade de Deus, poderíamos supor um ser que possuísse o que lhe faltasse. E esse ser, mais perfeito que ele, seria Deus. Então a gente imagina que Deus é infinito em todas as suas perfeições. Ele é absoluto, ele é supremo em tudo. Se houvesse uma pequena mudança, né, uma pequena oscilação em uma dessas imperfeições, significa que nós podemos imaginar que existe algo que é mais poderoso do que ele. E assim a gente vai naquela busca incessante até alcançar a perfeição das perfeições, a perfeição absoluta de tudo. Então nós entendemos Deus, essa força, essa inteligência suprema, como os Espíritos disseram. Inteligência suprema quer dizer o máximo da inteligência existente pertence a Deus. Pior, né, Brás? O mais incrível é o nosso corpo cheio dessa partícula criadora. É a nossa essência, é a nossa própria existência envolvida dessa partícula criadora. Como disse Jesus no Evangelho, né, todos nós somos deuses. Podemos fazer o que ele fez e muito mais. Fazer não apenas em termos de poder, mas também fazer em termos de realizações. É isso que nós buscamos hoje. É isso que nós precisamos. O próximo item vai ser então o item 2, a alma. Agora a gente vai tirar um pouquinho dos olhos do céu, porque é lá que nós aprendemos a olhar para Deus, né? A gente não olha para Deus como sendo parte de nós mesmos, como sendo essa luz que atravessa o nosso organismo. Mas a gente imagina que Deus está num palácio lá no céu. Então toda vez que eu vou falar com Deus, eu tenho que postar as mãos, levantar a cabeça e olhar para o céu para buscar Deus. Então se eu quiser falar com Deus, como diz Gilberto Gil, né, basta olhar para dentro de mim mesmo, que eu vou encontrá-lo aqui também. Meus amigos, fechando por aqui esse nosso estudo, com certeza a gente teria muita coisa para falar sobre isso. Tá? Então, tá, obrigado pessoal. Então, pois é, né? Guitar também é a mesma coisa. Então nós teríamos ali vários pontos de vista, né? Aqueles que são os filósofos trariam um ponto de vista de Deus, aqueles que são cientistas trariam outro ponto de vista, aqueles que são religiosos trariam diversos pontos de vista. Então nós apresentamos aqui o nosso ponto de vista, né? E certamente muito limitado, muito pequeno. Quem dera a gente tivesse uma compreensão um pouco maior sobre isso, né? Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais, né, explorem, né, como o próprio livro dos Espíritos falam para nós devemos estudar todas as religiões, porque cada uma traz uma parcela dessa verdade. Cada religião traz uma linha de pensamento, traz uma perspectiva diferente. Podem ter falhas nos pontos, mas tem certezas em outros pontos. E é exatamente essa soma de conhecimento da humanidade que vai fazer com que nós tenhamos uma compreensão maior, mais abrangente. Se eu ficar restrito apenas dentro do meu ponto de vista, eu não vou conseguir alcançar a resposta que eu desejo. Então estudemos todas. O que surgir, por exemplo, o Brás sugeriu Paulo Coelho. Leiam Paulo Coelho e tirem as próprias conclusões. Leiam um filósofo aqui, leiam um outro teólogo ali. Vão lendo. A gente vai conseguir encontrar
né, vai conseguir aprofundar cada vez mais esse nosso entendimento. Né? Vamos lá então. Fechando aqui o nosso estudo de hoje, eu vou passar então para o Francis, que vai fazer o encerramento para nós, e depois a gente volta, né, para dar os recadinhos do dia para vocês. Pode subir, Francis? Beleza, passando para você, e voltamos em seguida para os recadinhos. Vamos lá. Papo